Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês que estão chegando no meu canal hoje, para vocês que já estão me seguindo, sejam muito bem-vindos aqui no Saia da Toca com Carli Coelho. Gente, e olha o quintal da minha toca. Não é lindo? Olha essa paisagem. Pois é, tô aproveitando a primavera que tá chegando, o sol já tá mais quente, então para tomar um ar fresco, entendeu? Para pegar um pouco de sol. E olha a minha companheira, gente, olha quem eu trouxe para me inspirar hoje. Ah lá, só relaxando, curtindo a brisa. Não é uma fofura, gente? Glacier, olha que charme. Pois é, e falando em inspiração, quero saber, vocês estão inspirados para apertar o dedo no botão de se inscrever e se inscrever no Saia da Toca com Carli Coelho do YouTube? E no @Saia da Toca com Carli? Gente, é tão fácil, vai lá, aperta esse botãozinho, entendeu? E já ativa o sininho das notificações, porque tem muito conteúdo quentinho saindo para você. E aproveitando todo esse procedimento, já sabe, né? Já dá o like nesse vídeo, já compartilha com os amigos. Gente, o vídeo de hoje é muito importante, não vai deixar a galera passando desespero sozinho, não vai ser egoísta, né? Eu vou falar para vocês como começar o seu TCC. Vai falar que você não está esperando por essa. Então faz tudo isso e vem comigo. Bom, gente, a primeira coisa para começar o seu TCC é buscar inspiração, né? Mas da onde que a gente busca inspiração? Geralmente a gente fica motivado, inspirado com coisas que a gente gosta. Então, você que já está aí na faculdade, quais são os assuntos que mais te interessam? O que te despertou maior curiosidade, que você tem vontade em saber mais, em estudar mais? É por aí que você começa. E olha que faz tempo que eu estou batendo nessa tecla, né? Então, o primeiro passo é escolher o seu tema, aquele assunto amplo e abrangente do seu interesse, lembrando que tema é diferente de título. E é importante, sabe, gente, que seja do seu interesse exatamente para que você tenha motivação, disposição em usar a parte do seu tempo, do seu esforço para pesquisar algo que seja agradável para você. Legal? A segunda coisa que é, assim, extremamente importante, fundamental, anotem isso, é determinar a sua pergunta de pesquisa. Então, pega lá papel e caneta, coloca número 1, tema, número 2, pergunta de pesquisa. Agora tá, por que a pergunta de pesquisa é tão importante? Da onde que surge a pergunta de pesquisa, né? Eu acabei de falar para vocês que o tema é um assunto bastante amplo, bastante abrangente. Então, quando você procura por algum problema que precisa de solução dentro desse tema, você precisa responder a esse problema. E é por isso que a gente então cria essa pergunta. A pergunta de pesquisa, sendo assim, ela deixa o seu trabalho mais específico, porque ela delimita o seu tema. Entenderam? Então é através da pergunta de pesquisa que você consegue encontrar os termos apropriados para fazer a busca do material que vai compor o seu TCC. É através da pergunta de pesquisa que você começa a pensar numa organização estrutural do seu trabalho. É através da pergunta de pesquisa que você começa a pensar na sua hipótese, que é aquela previsão que você vai ter dos seus resultados. E aí, toda hipótese precisa ser testada. Como a gente testa uma hipótese? Através de passo a passo, através da metodologia. Então, indiretamente, a pergunta de pesquisa associada a essa hipótese, ela ajuda você a delimitar a metodologia do seu estudo. Como vocês puderam perceber, a pergunta de pesquisa ela é tão importante que ela rege praticamente todo o seu trabalho. E, gente, se você tem uma pergunta de pesquisa bem determinada, bem delimitada, vocês não vão ter estresse. Isso, assim, ajuda muito na condução do seu estudo, porque fica muito mais claro, né? Você não fica afogado no meio de tantas informações. Bom, mas se a pergunta de pesquisa ela é tão importante, então como se cria uma pergunta de pesquisa? Pois bem, essa é uma pergunta muito boa, porque eu tenho recebido de alguns alunos perguntas do tipo: eu quero avaliar a abordagem da fisioterapia em pacientes que têm dor na coluna. Eu falo, abordagem fisioterapêutica. Quantos recursos não podem ser utilizados, não são utilizados na fisioterapia? Dores na coluna. Quantas causas de dores na coluna não existem?
Então essa pergunta não é uma pergunta muito apropriada, porque ela está muito abrangente. Ela está se comportando mais como um tema. E isso, gente, dificulta muito a realização do trabalho. Então o que vocês precisam incluir na sua pergunta de pesquisa? Vocês precisam incluir 4 itens. A população que vocês vão querer avaliar, qual que é a intervenção que vai ser aplicada nessa população, se existe uma comparação e quais são os resultados. Pois bem, vou dar um exemplo para vocês. Eu sou fisioterapeuta e eu gosto muito da área da ortopedia e eu gosto de tratar pacientes que têm dor na coluna lombar, por exemplo. Legal, tá, ainda continua muito abrangente. Qual que é a minha população, né, dentro do meu estudo? Pessoas que têm dor na coluna lombar por hérnia de disco. Então eu já determinei aqui a região da coluna lombar, a causa da dor. E as pessoas, o meu público-alvo são as pessoas que sentem dor na coluna lombar. Ok. Qual é a intervenção? Eu gostaria de avaliar quais são os efeitos da acupuntura Coriô, que é a acupuntura feita nas mãos, no alívio de dor de pacientes que têm dor na coluna lombar por hérnia de disco. Muito bom. Essa é a intervenção. E qual que é a comparação? Bom, eu gostaria de comparar com a fisioterapia convencional através dos exercícios. Ótimo. Então você quer ver se a acupuntura tem efeito melhor, ou igual, ou pior, né, no alívio de dor de pacientes que têm hérnia de disco na região lombar. Certo. E quais são os resultados? Os resultados é exatamente isso, verificar o alívio de dor. Ficou claro isso para vocês, gente? Então, se vocês pegarem esse meu exemplo, se vocês aplicarem isso para qualquer outra área que você esteja, né, atuando dentro da área da saúde, seja na psicologia, seja na medicina, seja na odontologia, na medicina veterinária, enfim, todas essas outras áreas da área da saúde, vai funcionar muito bem. Seja bastante específico na sua pergunta de pesquisa, porque isso, olha, já vai ser meio caminho andado e vai aliviar muito o seu estresse. A terceira coisa que você precisa determinar, então anotem aí, número 3, é a justificativa. Só que a justificativa não é só escrever lá um parágrafo de alguma coisa que você fale, eu estou fazendo esse estudo por conta de A, B, C. Não, não é isso. Eu acabei de falar para vocês que a pergunta de pesquisa ela é importante para determinar quais são os termos que você vai utilizar lá naquelas barrinhas de busca para exatamente capturar material que seja pertinente ao assunto que você quer estudar, né? Para você não ficar lá perdido em excesso de informações. Então, quando você começa a estudar esse material que veio através da sua pergunta de pesquisa, tornando o seu trabalho mais específico, vocês vão começar a entender que esse assunto que você está se aprofundando, ele tem sim sua importância. Então, a partir da literatura, a partir daquilo que você está estudando dentro da literatura, isso é muito importante, tem que ficar muito fixo na cabeça de vocês, que toda justificativa é baseada na literatura. Vocês vão criar lá um parágrafo ou 2, mostrando aquilo que vocês encontraram em todas essas referências, em todos esses materiais, que mostram a importância, a relevância do seu estudo. E aí, gente, o que vocês estão achando desse vídeo? Escreva aqui para mim nos comentários que eu quero saber se o coraçãozinho de vocês está mais leve, se as suas ideias agora estão mais claras, é importante para mim. Bom, gente, o quarto item agora fica muito mais fácil, porque você já tem uma pergunta de pesquisa bem delimitada, é escrever o objetivo do estudo de vocês. Então, usando o exemplo, né, da acupuntura Coriô e da hérnia de disco, o que eu sugiro, e também é só um exemplo, é escrever assim: o objetivo do presente estudo é comparar a acupuntura Coriô com a fisioterapia convencional no alívio de dor de pacientes com hérnia de disco na região lombar. E por último, e assim, um item extremamente importante, é outro item fundamental, a base, como eu acabei de dizer com a pergunta de pesquisa, é o delineamento da metodologia. Lembra que eu falei que a pergunta de pesquisa, ela gera uma hipótese, que toda hipótese precisa ser testada? Pois é, então num projeto de pesquisa, que é aquele projeto que antecede o TCC propriamente dito, que é o começo, né, o tema do vídeo de hoje,
A metodologia, gente, é muito importante, porque a metodologia ela é um planejamento. Então, se você já tem tudo muito bem descrito, qual que é o passo a passo, você tem um controle dos riscos e você já sabe como que vai ser a execução do seu trabalho. Então, usando ainda esse exemplo da acupuntura, da fisioterapia, no alívio de dor de pacientes com hérnia de disco, esse pode ser um estudo, por exemplo, experimental, ou seja, um estudo clínico controlado e randomizado. Então é importante vocês descreverem como que vai ser a população, qual vai ser a faixa etária, se pode ou não ter doenças associadas, e aí nisso a gente inclui quais são os critérios de inclusão, quais são os critérios de exclusão. É importante também vocês determinarem como vai ser feito esse processo de randomização, ou seja, vão existir quantos grupos, como que esses indivíduos eles vão ser distribuídos aleatoriamente nesses grupos, e aí você precisa descrever todos os itens, quais são os materiais que vocês vão utilizar, como vai ser o procedimento em cada um desses grupos, e isso, gente, é de fato a base do seu estudo. Então, antes de você ficar preocupado em formatação, em pensar em título, em escrever capa, em até mesmo escrever uma introdução, você primeiro precisa pensar na sua metodologia. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido muito proveitoso, que agora vocês estejam bem mais tranquilos para começar o TCC, né, com as ideias todas mais organizadas, com mais clareza, mas também, se surgirem algumas dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo pelo direct, no @saiadatoca_com_carli. E ó, gente, assistam os vídeos do YouTube no Saia da Toca com Carli Coelho, tem muito conteúdo que vai ajudar você a desenvolver o seu TCC de uma maneira muito mais tranquila, hein? E ó, já aproveita, já compartilha com os amigos, já dê joinha nesse vídeo, porque isso ajuda bastante. Gente, um beijão para todo mundo, vejo vocês no próximo vídeo.